O mercado dos videogames, sem dúvida, é um dos que mais arrecada dinheiro no mundo, seja na venda de consoles ou na venda de jogos. Diante disso, temos empresas de renome que disputam lado a lado para ver quem vende mais seus consoles. Mas claro que nem tudo de antigamente era como agora. A história dos videogames foram divididos até o momento em 8 gerações, cada um com seu estilo, inovação e impacto no mercado. E hoje vamos ver qual foi o console que levou a melhor em cada uma dessas gerações. Esse é o canal Vem Descobrir os consoles mais vendidos de cada geração. A primeira geração contou com 2 vencedores, o Magnavox Odyssey, que vendeu aproximadamente 330 mil unidades, e o Nintendo Color TV Game, com 3 milhões. Ok, os números acima são bem baixos dos atuais, mas estamos falando de um mercado que praticamente não existia. A possibilidade de ter um videogame na própria casa ainda era assustador e incrível. Na segunda geração, temos como as estrelas o Atari 2000 e o Magnavox Odyssey. Sem dúvida, quem levou a melhor foi o Atari, com seu console batendo a incrível marca de 30 milhões de unidades vendidas. A carta manga da Atari era que ela tinha comprado os direitos de muitos jogos arcade de fliperamas e tomando como exclusivo. Na época, a perspectiva de poder jogar Frog ou Space Invaders na sala de casa dava ao Atari 2600 uma grande vantagem em relação a tudo que a concorrência oferecia. Então, essa segunda geração foi da Atari. Entrando na terceira geração, uma geração que ficou conhecida como geração 8 bits, tivemos o início da rixa histórica entre Nintendo e Sega. O Famicom da Nintendo, conhecido mundialmente como NES, disputou com o Master System da Sega e o Atari 7800. A Nintendo ganhou super destaque com o Mario Bros nessa época, e vale lembrar que essa geração marcou o início de grandes franquias de jogos mundialmente famosas até hoje, como o surgimento de algumas lendas que existem, como Super Mario, Sonic, Donkey Kong, Zelda e Mega Man. Como uma biblioteca enorme de peso e títulos exclusivos que fizeram todos ir atrás de um NES, a Nintendo liderou essa geração com 68 milhões de vendas em todo o mundo. O segundo colocado, o Master System, ficou com apenas 14,8 milhões. A quarta geração, tivemos uma disputa ainda maior entre Nintendo e Sega. Nintendo via com seu novo console, o Super Nintendo, e a Sega com seu Sega Mega Drive e Sega Genesis. Nessa vez, com uma disputa mais justa, quem acaba levando de novo a geração é a Nintendo, vendendo 49 milhões de consoles contra 40 milhões da Sega. O Super Nintendo colheu os frutos plantados pelo antecessor para sair vitorioso, com grandes nomes de peso e um apelo maior do público infantil e casual, e com qualidades de som e imagens superiores ao Mega Drive. A Nintendo ganhou essa geração. Bom, quinta geração. Nessa geração tivemos, como de costume, a Nintendo com seu Nintendo 64, a Sega com o Sega Saturn, a Atari, que voltou com o Atari Jaguar, e uma nova estreante, a Sony com o PlayStation. A Sega sofreu com seu primeiro fracasso da história, com o Sega Saturn, mas só não chamou tanta atenção porque tinha o Atari Jaguar, da Atari, que fracassou muito. A PlayStation marcou a popularização do formato de CDs, a chegada dos jogos com mundos em 3 dimensões nos consoles e o aumento de qualidade gráfica, permitindo por chips que permitiram principalmente o PlayStation 1 e Nintendo 64 a reproduzir mais de 16 milhões de cores. Sony teve uma grande vantagem sobre a Nintendo. Enquanto a Sony inovou no formato novo, mais barato de se ter e se produzir, a Nintendo não quis abandonar os cartuchos. Isso acabou chamando a atenção de várias desenvolvedoras que preferiram desenvolver jogos para o PlayStation do que para o Nintendo 64.
Além de um espaço de armazenamento maior e na facilidade de produção, um dos jogos mais lembrados que a Nintendo perdeu por não querer sair dos cartuchos foi o Final Fantasy, que acabou migrando para o PlayStation e alavancando ainda mais suas vendas. Foi a única geração em que uma estreante competiu com empresas consolidadas e venceu todas elas. E apesar do Sega Saturn ser um fracasso, ele conseguiu vencer a Nintendo, o Nintendo 64 na sua própria casa no Japão, com 5,8 milhões de consoles vendidos, contra 5,5 milhões do Nintendo 64. Já a Sony se distanciou com 20 milhões de unidades vendidas no Japão. Indo agora para a América do Norte, o PlayStation se consagrou com 39 milhões de unidades vendidas, contra 20 milhões do Nintendo 64 e míseros 1,5 do Sega Saturn. Na Europa, o PlayStation vendeu cerca de 36,7 milhões de unidades, se distanciando dos míseros 6, milhões do Nintendo 64 e mais ainda dos 1,5 milhão do Sega Saturn. No mundo todo, o PlayStation vendeu 105 milhões de unidades, o Nintendo 64 vendeu 33 milhões e o Sega Saturn 8,8 milhões. Com inovação e jogada de marketing, a Sony leva a quinta geração dos consoles. Na sexta geração de games, após todos estarem assustados com a potência que a Sony entrou no mercado, a coisa estava ficando cada vez mais acirrada. Após ter sido massacrada na geração passada, a Sega chegou com seu Sega Dreamcast, Nintendo com Nintendo GameCube e Sony que não quis largar a marca PlayStation, fazendo assim o sucessor se chamar PlayStation 2, e uma estreante no mercado, a gigantesca Microsoft com o Xbox. O ponto interessante dessa geração é que o PlayStation 2 atingiu todo esse sucesso, mesmo sendo tecnicamente inferior ao Xbox e até mesmo ao GameCube. Contudo, o sistema da Sony era mais fácil de se desenvolver, oferecia compatibilidade com a enorme biblioteca de títulos que o PlayStation 1 recebeu e reproduzia DVDs, e para muita gente que já possuía um PlayStation foi um upgrade natural, chegando a ser mais barato que reprodutores de DVD na época. Sem dúvida, essa função alavancou o legado do console e contou com o apoio de maior parte das desenvolvedoras que preferiram fazer jogos para o PlayStation 2. Com uma quantidade de jogos gigantesco, marketing e facilidade, a Sony conseguiu o maior feito até hoje. O PlayStation 2 é o console mais vendido de toda a história. E na corrida da geração, a Sony saiu na frente por ter vencido de forma esmagadora a anterior e mais ainda nessa geração. Na América do Norte, o PlayStation foi líder com incríveis 5,3 milhões de unidades vendidas. O Xbox veio lá atrás com 15,7. Foi a segunda vez que a Nintendo perdia para uma estreante e vendeu 12,5 milhões. Com todas essas gigantes, o Dreamcast se afogou com apenas 4 milhões de vendas. E partindo agora para a Europa, a Sony bateu o recorde de vendas, lembrando que até hoje a Europa é o maior consumidor do PlayStation. Lá vendeu cerca de 55 milhões de unidades. A Microsoft não conseguiu nem respirar no mesmo patamar, vendendo apenas 7,5 milhões. E logo atrás, o Nintendo GameCube com 4,4 milhões de unidades vendidas. O Dreamcast deu um último suspiro com 2 milhões de vendas. No Japão não foi diferente, o PlayStation 2 liderou com 23 milhões. O único lugar que a Nintendo venceu a Microsoft foi em sua casa, no Japão, com 4,4 milhões de GameCubes vendidos. O Xbox perdeu até para o Dreamcast, que conseguiu 2,2 milhões, ante apenas 550 mil unidades do Xbox. No mundo todo, o PlayStation 2, o console mais vendido de todo o mundo, vendeu 157 milhões de unidades. Logo em seguida, do Xbox com apenas 24,6 milhões. E Nintendo perdendo mais uma vez o mercado, o GameCube ficou em terceiro lugar com 21,7 milhões. E o Dreamcast marcou o fim da Sega no mercado e saiu com apenas 8,1 milhões, vendendo menos que o seu fracasso anterior, o Sega Saturn.
Mais uma vez temos a Sony como vencedora da geração. Sétima geração. Essa geração teve a gigante Sony com o PlayStation 3, a Microsoft vinha com o Xbox 360 e a Nintendo com o Nintendo Wii. Não sabemos se foi o grande sucesso que subiu a cabeça da Sony, mas por pouco o PlayStation 3 não foi um fiasco de vendas, com sérios problemas no preço, marketing e design. A popularidade do PlayStation 3 diminuiu logo no início da sua vida útil, sendo que ele foi lançado bem depois dos seus rivais, quando já estavam se consolidando. Mas a Sony soube se levantar rápido e apostou em exclusivos de peso, melhora no design do aparelho e ainda mais na divulgação e diminuindo o preço. Mas este descuido foi suficiente para a Nintendo voltar com força no mercado e mostrar o seu poder com o Nintendo Wii. O Wii capitalizou todo esse sucesso em cima da novidade de controles por movimento, algo inédito na época, atraindo uma grande massa de consumidores que não eram necessariamente gamers. Dessa forma, o Wii acabou se tornando parte da vida de pessoas que não exigiam gráficos de última geração e que não faziam questão de jogar os grandes lançamentos disponíveis nos rivais. Além disso, contando com as séries de jogos exclusivos da Nintendo, o Wii manteve a fiel base de consumidores dos consoles japoneses bem servida, com uma série de jogos derivados de Mario e outras franquias de sucesso. Como citamos no início, os problemas iniciais do PlayStation 3 refletiam no número de vendas na América do Norte, e foi a primeira vez que a Sony perdeu para a Nintendo e Microsoft naquela região. Mas quem realmente chamou a atenção dos norte-americanos foi o Xbox 360. Com toda a sua novidade de jogos, a Microsoft foi líder em casa com 48,9 milhões de unidades vendidas. O Nintendo Wii veio colado com ela com 45,3 milhões. A Sony teve que ver seus concorrentes um pouco mais longe, com 30 milhões de unidades. E foi uma batalha acirrada, visto que se não tivesse cometido erros logo no início da geração, a Sony estaria empatado com as duas rivais. Partindo para a Europa, a Sony mostrou seu peso e o PlayStation 3 foi líder com 34,4 milhões. O Nintendo Wii veio logo na cola com 33,7 milhões e pela primeira vez a Microsoft conseguiu respirar em terras europeias e vendeu 25,8 milhões. Não é tão grande quanto aos seus rivais, porém foi bem superior às vendas do Xbox na geração passada. No Japão, Nintendo conseguiu recuperar o mercado, vendeu 12,7 milhões. A Sony não se rendeu fácil e o PlayStation 3 não fez feio e vendeu 11 milhões. Os japoneses provaram que não gostam de consoles americanos. O Xbox 360 marcou a terceira colocação com apenas 1,5 milhões de unidades. No mundo todo, o Nintendo Wii vendeu 101 milhões de unidades, vindo atrás o PlayStation 3 com 87 milhões e atrás dele colado vinha o Xbox 360 com 85 milhões. Então, essa sétima geração, quem levou foi a Nintendo, que há muito tempo não estava mostrando. Oitava geração. Como muitos sabem, essa é a geração atual. Nela temos a Sony com o PlayStation 4, Microsoft com o Xbox One e a Nintendo com o Nintendo Wii U. Mesmo que essa seja a geração ainda a atual, já podemos analisar quem vai levar a melhor. Após perder duas gerações para a Sony, a Nintendo quis continuar no seu sucesso do Nintendo Wii, lançando o Nintendo Wii U, na qual vinha a se tornar o seu maior fracasso da história, com nenhum jogo de destaque, exceto por The Legend of Zelda, que foi lançado para o console, porém não utilizava o Gamepad, que foi a grande novidade do console, e não alcançou o devido reconhecimento, apenas mais tarde com o seu lançamento para o Switch. Com um hardware fraco em relação aos seus rivais, uma divulgação mal sucedida, preço alto e entre outros que fizeram desse um fracasso.
A atual geração segue com os seguintes números. Na América do Norte, o PlayStation 4 vendeu até o momento 20,8 milhões, o Xbox One 18,46 e o Wii U, que vale lembrar que parou de ser fabricado, ele conseguiu apenas 6,3 milhões. Como de costume, na Europa, a Sony não se decepcionou e vendeu até o momento 23,5 milhões. A Microsoft tinha entrado com tudo nessa região na geração passada, porém não conseguiu manter o Xbox e segue até o momento com 8,3 milhões de Xbox One vendidos. Nintendo perde novamente para suas duas rivais com míseros 3,5 milhões. No Japão, a disputa foi um pouco fraca, visto que o PS4 vendeu 4,7 milhões, o Wii U 3,3 milhões e o Xbox One apenas pouco mais de 800 mil unidades. No mundo todo, o PlayStation 4 vendeu 60 milhões de unidades, Xbox One bem atrás com 29,2 e o maior fracasso da Nintendo, o Nintendo Wii U, vendeu apenas 13,9. Com isso, podemos sugerir que a Sony vai ser a grande campeã nessa oitava geração. Mas até quando vai essa geração? Não sabemos, visto que muitos dizem que a nona geração já se iniciou com o Nintendo Switch. Essa geração pode durar ainda entre 2019 a 2022, ou seja, ainda temos por aí 2 ou 4 anos em média de geração. No placar geral, se levarmos em consideração a oitava geração que ainda não acabou, a Sony venceu 3 gerações, a Nintendo 4 e a Atari 1. Ou seja, gente, essa foi a história dos consoles em todas as gerações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostou, não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal e de recomendar amigos e tudo isso. Então, galera, valeu, um forte abraço e eu sou Elimar Gomes e esse é o canal Vem Descobrir.